no canal, eu percebi que não havia, né, nenhuma resenha de livro-reportagem, que é um gênero que eu gosto muito, talvez pela minha formação também em jornalismo, né? E eu gostava de ensinar meus alunos a fazer livro-reportagem. São livros que trazem histórias reais, né? E que envolvem um longo trabalho de pesquisa do jornalista, seja para apurar todos os fatos, seja para fazer entrevista com todos os envolvidos, né? Aqueles que têm relação com o fato que aconteceu, né? Ou, sei lá, uma determinada situação. Há muitas maneiras de se construir um livro-reportagem, mas para entrarmos no gênero, né, eu escolhi um escritor que também foi jornalista e que, claro, né, é um mestre na arte de narrar. Então, é um grande escritor e um grande jornalista. E ele, então, narra muito bem, seja ficção, seja realidade, que é o escritor colombiano que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques. E o livro que eu estou me referindo, que é um livro-reportagem, é este aqui, Relato de um Náufrago. Não é um livro novo, mas é um bom exemplo de livro-reportagem. Então, fica comigo até o fim do vídeo para você entender a diferença entre um livro puramente de ficção e um livro reportagem que, claro, também tem a mão do jornalista, também tem a análise, a interpretação, né? Então você vai conhecer uma história que por si só já é interessante, essa do náufrago, mas que nas mãos do Gabriel Garcia Marques ele tornou essa história irretocável. A história, como eu já disse, ela é baseada em um fato real que aconteceu com um navio colombiano chamado Caldas, né, no mar do Caribe, em 28 de fevereiro de 1955. O navio estava vindo dos Estados Unidos para o porto de Cartagena, na Colômbia. Apurou-se que durante uma tormenta, né, uma grande tempestade, misteriosamente 8 marinheiros caíram na água e desapareceram. O navio não afundou, tá, gente? Só os marinheiros é que desapareceram. Foi feita uma busca, os marinheiros não foram encontrados, então foram dados como mortos, né? O navio chegou no porto normalmente, na data em que era para chegar. Entretanto, 10 dias depois, um dos marinheiros, chamado Luiz Alexandre Velasco, foi encontrado praticamente semi-morto, né, numa praia deserta no norte da Colômbia. E o que foi esquisito, né, é que já começou a botar pulga atrás da orelha de muita gente, é que esse marinheiro foi levado para o hospital e só pôde conversar com a imprensa oficial do governo colombiano. Vamos lembrar, né, que em 1955 a Colômbia, como tantos países sul-americanos, parece que o sul-americano gosta de uma ditadura, né? A Colômbia estava vivendo uma ditadura militar. Um jornalista chegou a se disfarçar de médico, né, um jornalista que não era do governo, para conseguir apurar a história, mas não houve ali muita diferença do que o náufrago Luiz Velasco já tinha falado para os órgãos oficiais e o que ele falou para esse jornalista fantasiado de médico. O Luiz Alexandre Velasco, claro, ficou conhecido, se tornou um herói nacional e a história poderia ter terminado por aí, né? Ele caiu no mar durante uma tormenta. Mas, pouco tempo depois, o Luiz Velasco foi até a redação do jornal El Espectador oferecendo a sua história. O editor
achou que era uma história que já estava velha, uma notícia que ia ser recontada. Mas ele ficou curioso para saber por que o governo havia proibido o marinheiro de falar com outros jornais, com outros jornalistas, né? E, seguindo a sua intuição, ele fez um trato com o marinheiro. Ele compraria a história, ele pagaria, mas ele teria que contar tudo que realmente tinha acontecido naquele navio, né? Como foi que eles foram parar no mar. Para fazer a reportagem, ele chamou um repórter que estava ali iniciando, um repórter iniciante, que era ninguém menos do que Gabriel Garcia Marques, que apurou toda a história junto ao náufrago em várias sessões de entrevistas, né? Eram longas entrevistas, cada vez que eles se reuniam ficavam horas conversando. O Gabriel, ele ficou espantado com a memória do rapaz de apenas 20 anos e que conseguia descrever com segurança cada dia que ele tinha passado à deriva em alto mar, sem ter o que comer, sem ter o que beber, tá? E o repórter, sempre desconfiado, todo repórter é desconfiado, fazia muitas perguntas, algumas perguntas até traiçoeiras, para ver se o marinheiro ele caía em contradição. Mas nada, ele sustentou a mesma história do começo ao fim. Então, aparentemente, tudo que ele contava era verdade. No quarto dia de entrevista, né, já vinha aquele trabalho árduo de arrancar tudo do entrevistado, o Gabriel pediu a Luiz Velasco que descrevesse a tormenta que ocasionou o desastre dos marinheiros terem caído no mar. Mas, para sua surpresa, pela primeira vez, o Velasco contou para o Gabriel Garcia Marques que não houve qualquer tormenta. Os jornalistas falaram, não é possível, a gente só ouviu falar na tormenta, então eles foram lá no serviço meteorológico e realmente eles comprovaram que naquele dia do acidente, que os homens caíram no mar, não tinha tido uma tormenta. Então, se não tinha sido uma tormenta, o que é que tinha acontecido? Eu não vou contar, porque eu quero que você leia o livro. Ele é muito fininho, né? Você lê numa sentada, é muito gostoso. Quero também que você não crie muita expectativa, porque não é um grande mistério. E nem é o que o livro tem de mais valioso, né? Na verdade, o que aconteceu é só mais uma estúpida trabalhada que as ditaduras costumam protagonizar, né? Governo ditador é sempre muito ruim, né? E que, ao contar a verdade, né, o Luiz Velasco perdeu a sua carreira, ele teve que abandonar a Marinha e o Gabriel Garcia Marques, né, começa também a ser perseguido porque ele é uma voz contra a ditadura. Agora, o valor de um relato de um náufrago está na narrativa do escritor. O Gabriel Garcia Marques, ele opta por trazer a história em primeira pessoa, como se fosse o marinheiro contando. E isso, gente, não é comum em um livro-reportagem. Por isso que eu quis começar por esse, tá? Para você não achar que sempre é tudo igual. O que acontece normalmente em livros que são livro-reportagem é o jornalista que narra os fatos em terceira pessoa. Tá? Então ele vai contar o que aconteceu em terceira pessoa. E mesmo que ele use a primeira pessoa, se use como jornalista, ele não participa do fato que então é contado. Então ele aparece apenas como um narrador que resgatou os fatos, né? Que trouxe os fatos à tona. A narrativa do Gabriel Garcia Marques, ela é tão boa, né? E como ela está em primeira pessoa, a gente sofre junto com o Luiz Velasco durante os 10 dias que ele ficou no mar.
Qualquer um pode imaginar que um dia inteiro no mar, embaixo de sol, é algo longo, né? Algo monótono, o tempo não passa. Entretanto, a gente vai ganhar e perder a esperança de sermos resgatados, junto com o Velasco, a cada pequena coisa que acontece ao longo do dia em que ele está à deriva. E o narrador em nenhum momento deixou que a história ficasse monótona. Então isso, gente, só grandes escritores é que fazem isso, tá? Isso é realmente o que é surpreendente nesse livro. A entrevista, ela foi publicada no jornal É o Espectador, ainda em 1955, mas o escritor só tornou o livro em 1970 a pedido do seu editor. Aí no prefácio, o Gabriel Garcia Marques diz que não sabe se é digna essa história de ser publicada depois de tanto tempo. E que, para seu desgosto, ele achava que era só porque ele estava na moda em 1970. E ele realmente estava na moda, ele e a sua grande obra de realismo fantástico. Entretanto, eu não acredito nisso, né? Ele estava na moda, sim, mas esse livro ele é uma lição de como fazer um bom livro-reportagem. E se você é escritor, de como narrar em primeira pessoa, tanto uma realidade, uma reportagem, mas também uma ficção, sem ter muitos elementos, porque o cenário não muda, é sempre o mar, né? Os dias não mudam praticamente. Como fazer uma narrativa diária sem se tornar monótona? Gente, isso é uma lição de escrita, isso é fundamental para quem escreve e para quem lê, para aprender a diferenciar uma boa narrativa de uma narrativa não tão boa assim. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever, de deixar seu like, essas coisas que são tão importantes para um canal de literatura, né, crescer. E nesse mesmo site, se você quiser conhecer, eu publico as minhas crônicas todas as terças-feiras. Se você quiser, tiver interesse, lá o meu olhar sobre todas as coisas do mundo, sejam pequenas ou grandes. Até o próximo post.